Hoje eu não vou chamar ninguém, que surpreendentemente o pastor me escalou para pregar hoje. Ainda bem que ele volta semana que vem, né? Porque quem que ia chamar na semana que vem? Não é muito comum a gente ver as mulheres aqui no púlpito, mas Deus nos criou, homem e mulher, para o seu louvor, para a sua glória. E Ele nos usa também, então que Ele esteja falando nessa noite. Amém? Na nossa história como igreja, durante todo o percurso da Bíblia, a gente vê mulheres que foram usadas por Deus, mulheres que ensinaram, que falaram a palavra do Senhor. Temos as mulheres que foram as primeiras a anunciar que Jesus ressuscitou, né? No livro de Provérbios é famoso, né? Porque ele termina falando sobre a vida de uma mulher sábia. E em vários capítulos a sabedoria é figurada como uma mulher. Nós estamos falando hoje sobre a vida no reino, como viver. E essa pergunta de como viver é justamente a sabedoria. Sabedoria é procurar saber como viver. E a sabedoria personificada aqui, desde o capítulo 1 de Provérbios, a gente vê os provérbios de Salomão, ele às vezes faz algumas exortações como sábio, como rei, e às vezes ele invoca a própria sabedoria para fazer um discurso. Isso é o que acontece nos primeiros 9 capítulos aqui do livro de Provérbios, o livro da sabedoria. E no capítulo 2, logo após um discurso da Senhora Sabedoria, o sábio faz uma instrução sobre o valor da sabedoria. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 2. É mantê-la aberta, porque nós vamos continuar voltando a esse texto. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os fiéis serão arrancados. Amém? Oremos. Pai querido, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Nos instrua conforme a Tua sabedoria. Aplica, ó Deus, essa palavra aos nossos corações para que nós possamos viver sabiamente. Em nome de Jesus. Amém. Estou fazendo um curso. Ano passado eu fiz um curso de teologia, uma escola chamada Invisible College. E esse ano eu estou fazendo um curso de filosofia na mesma escola. Nesse mês de janeiro a gente estudou justamente
a sabedoria hebraica. E nesse curso do ano passado, Teologia Essencial, é o nome do curso, eu aprendi que essencial é diferente de básico. Você vem para o essencial achando que você vai pegar leve e recebe uma carga teológica bastante robusta e pensa, não é bem o que eu esperava, é um pouco mais. E de fato, essencial é mais do que o básico. Se tiver com fome na hora do almoço, se tiver um arroz com ovo, você já almoça, enche barriga, tá bom, né? Deu o básico. Para alguns, vai precisar de um feijão ou uma salada. Mas pouca coisa constitui o básico. Para o essencial, a gente precisa de um pouco mais. Os nutricionistas vão dizer que você tem que ter 5 cores no prato, você tem que ter um pouco de fibra, tem que ter uma quantidade de proteína, tem que ter uma dieta equilibrada. Isso é o essencial. Não é para você sobreviver, é para você ter uma vida conforme as suas funções. Da mesma forma, a sabedoria. Nem todo mundo vive com sabedoria, ela não é o básico. Ela não vem no pacote básico da vida e a gente vai crescendo e ficando sábio. Tem gente que associa a sabedoria à idade, mas os tolos também envelhecem. A gente também acumula tolice conforme a idade. A sabedoria não. A sabedoria precisa ser buscada. Buscar a sabedoria é essencial. É viver uma vida além do básico. A palavra de Deus nos diz isso. Como buscar a sabedoria? A gente tem aqui os primeiros 5 versículos. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, guardar no coração os meus mandamentos, der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. A gente está vendo aí sentenças paralelas que vão se acumulando e você vai vendo a urgência crescente de se buscar a sabedoria. No começo, né, é uma busca que você precisa fazer, inclina seu coração, clame, procure como fosse prata, a coisa mais importante da sua vida. Essa é a necessidade que você tem que ter crescente de buscar a sabedoria, uma busca ávida, intensa, um clamor, uma coisa que você levanta todos os dias e pensa, como é que eu vou ser mais sábio hoje? Onde é que eu vou buscar a sabedoria? Muitas pessoas têm essa urgência, sentem isso todos os dias e procuram isso na universidade, procurando ficar mais inteligente, estudar e fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e saber mais coisas, acumular conhecimento, tentando ter sabedoria. Tem gente que procura gurus, coaches, agora está na moda, né? YouTubers, podcasters, gente que vai te ensinar como ter uma vida, né, de mindfulness. E termos assim que a gente nem entende bem o que a pessoa quer dizer direito, um conceito fluido que é para significar nada mesmo. Porque aquilo é vazio. Não é sabedoria, aquela que o teu coração está procurando. Tem muita gente que lê provérbios buscando a sabedoria de Salomão, e mesmo assim não compreendem. Tem gente que faz um retiro para uma busca interior, mas a sabedoria não está dentro de você. E é por isso que você não vai encontrar a sabedoria desse jeito. Ela não está em você. A palavra de Deus nos incentiva constantemente a estudar, aprender, buscar conhecimento em Deus. Ele é o autor de toda a sabedoria, ele é a sabedoria. Quando a serpente provoca a mulher, lá em Gênesis 3, nós estamos lá no nosso passado, lá onde a gente caiu, foi justamente esse o apelo. Olha, você quer o conhecimento do bem e do mal? Então come essa fruta aqui. E qual foi o pecado de Eva? Comer a fruta? Não. Querer conhecer o bem e o mal e todas as coisas sem ter que passar por Deus. Eu vou chegar lá sozinha.
Eu já sei o jeito, eu sei o atalho para conseguir isso. Foi isso que Eva fez. Deus não era contrário à instrução de Adão e Eva. Pelo contrário, Ele mesmo vinha e conversava com eles todos os dias e os instruía. O conhecimento dos humanos tem que passar pelo relacionamento com Deus. Quando a gente tenta atalhar e fazer isso sozinho, isso é o pecado. O pecado está em tentar viver uma vida independente de Deus. É impossível ter sabedoria sem Deus. Porque quando você encontrar a sabedoria de verdade, versículo 5, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. O homem caído, no mundo caído, tenta encontrar sozinho a sabedoria. Tenta viver independente de Deus, e isso é impossível. Diz a Bíblia que a sabedoria é temer ao Senhor e se afastar do mal. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nos versículos seguintes, 6 a 8, nós vamos ver que a sabedoria é para aqueles que temem a Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. O temor do Senhor é um tema recorrente na Bíblia. A gente vê várias vezes em Provérbios. Talvez já tenha completado aí na sua cabeça que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É um versículo que muita gente tem de cor. O livro de Jó, que muitos consideram um homem sábio, dizia que Jó temia a Deus e se afastava do mal. E Jó 28 vai dizer justamente que essa é a sabedoria, temer ao Senhor e se afastar do mal. Os sábios entendem o temor do Senhor porque o conhecem. Quanto mais o conhecem, mais o temem. O temor do Senhor não é medo. Medo a gente tem daquilo que a gente não conhece, não sabe. A gente tem medo do desconhecido. O temor do Senhor não é simplesmente um medo. Eu tenho medo de Deus. Sabe quem tinha medo? Lembra daquela parábola dos 3 talentos? Aquele servo que escondeu, e era um servo mau, infiel, porque não fez nada. Ele fez por quê? Porque eu tive medo do Senhor. Ele não temeu o Senhor dele, ele tinha medo. Diferente. O temor do Senhor aumenta quanto mais você o conhece. Diferente do medo. Quanto mais a gente conhece a situação, o medo diminui. Ah, tá, era isso. Uma sombra às vezes dá medo. Quando você vê a coisa de verdade, tá, perdi o medo. O temor é diferente. É um assombro, um maravilhamento. De quanto mais você conhece o Senhor, mais você se espanta e o respeita e o teme. Porque você contempla mais e mais da sua grandeza, da sua majestade. Consegue entender a diferença do temor para o medo? Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor não é algo que a gente conquista por nós mesmos. Como é que eu posso conhecer a Deus? A gente tenta conhecer várias coisas. A ciência se ocupa disso. Conhecer as coisas. Investigar, pegar um objeto, saber tudo sobre ele. Por mais que a gente tente, Deus não é um objeto de estudo. Pelo contrário, é Ele quem se revela a nós. Ele se torna conhecido. E diz um teólogo chamado Bavinck, que Deus é conhecido na mesma proporção em que Ele é amado. Para conhecer ao Senhor e temer ao Senhor, eu preciso amar o Senhor. Um Deus que se revela e que se estende para nos dar sabedoria.
é um Deus que se faz temido no nosso meio. Veja Tiago 1:5. Diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Veja que, olhando por esse lado, a sabedoria não está assim tão longe, tão difícil. É só pedir. Pois é. O que Deus está falando é isso. Peça que eu te dou. Pode pedir. Eu estou aqui para dar livremente para quem quiser. Coisa que Deus gosta de fazer é dar sabedoria para quem pede. Todas as ações, nesses versículos 6, 7 e 8, não são coisas que a gente faz para então obter a sabedoria. A gente busca. Né? Esse foi o primeiro ponto. Busca com avidez, com persistência, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mas quem dá a sabedoria é Deus. E todos os verbos aqui são ações de Deus. É o Senhor quem dá, da sua boca procedem. Ele reserva, Ele protege, Ele guarda. É Deus quem faz tudo. Essa é a obra maravilhosa do Evangelho. Nós buscamos a Deus, mas é Ele quem faz tudo. Ele quem prepara todas as coisas. Ele quem dá o entendimento. O texto bíblico continua falando sobre o que acontece com quem recebe de Deus a sabedoria. Perceba que o bom senso, o discernimento, o entendimento não são virtudes que você conquista. Eu vou me tornar uma pessoa mais virtuosa, né? Vou perseguir essas coisas e assim elevar a minha alma, tornar uma pessoa melhor. Isso é obra de Deus, obra e graça do nosso Senhor. Os versículos seguintes vão nos mostrar que a sabedoria afasta do mal. Vamos ler os versículos 12 a 15. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Eu disse no princípio que sabedoria é afastar-se do mal. E agora eu estou dizendo que a sabedoria vai te afastar do mal. Parece um argumento circular, mas o ponto é: isso é a misericórdia de Deus sobre nós. É Deus quem faz, é Ele quem opera. Você precisa da sabedoria para se afastar do mal. E se afastar do mal vai te dar sabedoria. Mas você não vai conseguir fazer isso. Lembra que eu falei, Gênesis 3, a queda? Desde aquele momento nós somos inclinados para fazer o que é mal. Mesmo quando a gente está fazendo uma coisa boa, a gente faz por um motivo ruim. Orgulhoso, egoísta, né? Para a vanglória. Até as coisas boas que a gente faz ficam contaminadas com o nosso coração pecaminoso. Nós não conseguimos nos afastar do mal, somos atraídos por ele. Isso é consequência do pecado que está em nós. Se a sabedoria afastar-se do mal e isso para nós é impossível, então é impossível ter sabedoria. Só é possível por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se nós buscarmos avidamente a sabedoria sem o temor do Senhor, nós seremos atraídos para o mal, porque essa é a nossa inclinação. Nos versículos seguintes, ele fala da mulher imoral. A sabedoria vai te livrar da imoralidade, da mulher imoral que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A sabedoria vai te conduzir à fidelidade. Não é só a fidelidade conjugal. Talvez você esteja pensando, mas eu sou solteiro, não preciso dessa parte. Fidelidade também a Deus.
O adultério na Bíblia muitas vezes é retratado como uma metáfora para a idolatria. Quem vai te manter fiel na vereda da justiça é a sabedoria. Isso se dá por obra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus quem é fiel à sua aliança para conosco. Esse texto aponta não só para aquilo que me afasta do meu voto conjugal, mas para todas as coisas que eu coloco antes de Deus. Todas as coisas que eu amo mais do que a Deus. Para onde eu me volto quando eu busco discernimento, entendimento, sabedoria. Qual é o meu primeiro recurso? Se não é o Senhor, então não estou cumprindo com fidelidade. Eu preciso estar mais perto de Deus para que Ele me mantenha fiel, porque a minha inclinação é para o mal. A sabedoria aponta para Cristo. Versículos 20 a 22. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Na Bíblia está falando aqui em homem de bem. Isso parece um personagem da nossa sociedade atual. Muita gente que fala no homem de bem, como ele se comporta, o que ele faz. Ah, mas eu sou um homem de bem. Não é desse homem de bem que a Bíblia está falando. Esse homem de bem aqui não é uma pessoa que tenta fazer tudo certo. Ah, eu não fumo, não bebo, não mato. Sou homem de bem. Não é isso. O homem de bem é um homem que foi justificado por Jesus. Aquele que Deus mantém nas veredas dos justos. Perceba que é a sabedoria quem vai te fazer andar nos caminhos do homem de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Não é porque o homem de bem é muito correto, muito esperto, ele vai conseguir se manter na vereda dos justos. Não é por justiça própria. É por causa de Cristo. Por causa do agir dele em nós. Sabedoria aponta para Cristo. Nós somos justificados pela redenção em Cristo e não por aquilo que fazemos tentando fazer o bem. O nome disso é legalismo. Não é por legalismo que nós vamos alcançar a redenção. É por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 20 diz assim: Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No versículos 30 e 31, no final desse capítulo, diz que é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A sabedoria é uma dádiva do nosso Deus, que a gente obtém pelo Espírito Santo,
A sabedoria é Cristo encarnado. Amém? Cristo, a sabedoria de Deus, nos resgatou, nos redimiu, nos uniu como um corpo. Porque o caminho da sabedoria não é um caminho solitário. Você viu ali que a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. É uma comunidade, é um plural. A sabedoria é encontrada no meio da igreja de Cristo. Os versos 21 e 22 apontam para a obra consumada de Cristo. A gente não vai encontrar a sabedoria lá no céu, quando eu sair desse mundo perdido. Não é, ai Jesus, me tira daqui, desse mundo, nessa loucura. Jesus não quer te tirar do mundo, Ele quer que você seja sal no mundo, luz no mundo. Seja sábio aqui. Viva a vida do reino de Deus aqui. Porque a obra consumada de Cristo é a restauração, a redenção de todas as coisas. E desse mundo caído também. Deus não vai acabar com o mundo em enxofre, fogo, não sei o que, fumaça. Não. Deus vai redimir a sua criação. E com ela os seus eleitos. E nós reinaremos com Ele. No meio daquilo que já aconteceu. A sua morte, redenção. E aquilo que ainda vai acontecer. Nós aguardamos a sua vinda, a completude da sua obra. A redenção de todas as coisas. Nós fomos criados para habitar o jardim de Deus. E o nosso destino é viver com Ele na sua cidade, Jardim, a Nova Jerusalém. Amém? Você já sabe que você precisa buscar a sabedoria como quem busca um tesouro. Que a sabedoria não está dentro de você. Que a sabedoria é temer ao Senhor e afastar-se do mal. E que você só consegue fazer isso por meio de Cristo Jesus. Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que essa sabedoria de Deus se aplica à minha vida, ao aqui e agora? Agora que você já sabe que a sabedoria está em Cristo, se você ainda não tinha essa notícia, se você não sabia onde procurar, comece buscando a Cristo. Ele morreu, ressuscitou, está vivo, reina em poder e glória. E está pronto para te salvar. É o nosso Senhor Jesus Cristo que nos redime para viver a vida no reino de Deus aqui na terra. Todas as coisas que eu vou dizer aqui sobre como você pode aplicar a sua palavra, nada disso você vai conseguir fazer se você se esforçar muito mesmo e se empenhar demais. Não vai conseguir. É por meio de Cristo Jesus que nós conseguimos. Nele nos movemos e existimos. Primeiro lugar, então, em que você pode buscar a sabedoria é na palavra do Senhor. Ele se revelou em palavra. Leia a Bíblia, meu irmão. É o básico. Leia a Bíblia. Converse com Deus. Procure sabedoria e entendimento na palavra de Deus. E mais do que isso, não perca uma oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Se você precisa buscar a sabedoria como quem busca um tesouro escondido, você não pode deixar passar uma oportunidade de estudar a palavra de Deus pensando, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Você não tem, não. Você precisa buscar conhecer a Deus como se fosse a coisa mais importante da sua vida, porque é. A coisa mais importante da sua vida é conhecer o seu Criador.
amá-lo, temê-lo. Nisso está a sabedoria. Leia a Bíblia e estude como se fosse a coisa mais importante da sua vida, porque é a coisa mais importante da sua vida. É o seu respirar, é o seu pão de cada dia. Não deixe outras ocupações tirarem isso de você. Semana que vem, retorna à Escola Bíblica Dominical e é mais uma oportunidade para você estudar a Palavra de Deus. Ai, mas é cedo. Tem que acordar cedo no domingo, o único dia que eu posso acordar tarde. Mas é a coisa mais importante da sua vida. Sabe, acordar cedo para fazer a coisa mais importante da sua vida é coisa pouca. Tem até café da manhã, não tem desculpa. Não existem desculpas para fazer a coisa que é mais importante. É o mais importante. Não perca essas oportunidades de estudar a Palavra de Deus, porque você não pode amar um Deus que você não conhece. Você não pode amar um Deus desconhecido. E se você eu já leio a Bíblia, já vou na IBD, eu já escuto uns sermões em casa, ouço umas palestras, se aprofunde. Procure livros de teologia, peça conselhos para o pastor, para os líderes da igreja, procure cursos. O curso que eu fiz na minha casa. Tudo online, conversando com os professores. Online, tudo na internet. Não tem mais... porque aqui na minha cidade não tem. Agora tem em todas as cidades. Onde pega um sinal de 3G, tem um curso de teologia lá. Peça ajuda se você está buscando algo mais. Procura o seu pastor, procura a liderança da igreja. Onde é que eu posso aprender um pouco mais? Eu tenho tal interesse. Tem um jeito de te ajudar a estudar, a se aprofundar no conhecimento do Senhor. A gente lê a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Mas existem outras pessoas que estudaram mais, se dedicaram a esmiuçar isso daqui. Aquelas partes que eu não entendo bem, que eu não sei direito, aquilo ali, essas pessoas se encarregam de traduzir para você, de explicar como é que eu interpreto essa parte da Bíblia. O que estava querendo dizer nesse negócio aqui? Por que isso aqui fala assim? Por que fala assado? Como é que eu posso usar isso aqui? Procura conhecer, estudar. Estude a palavra de Deus. Além disso, compartilhe essa jornada com alguém. A gente tem trabalhado no discipulado, e isso é muito importante para a nossa jornada. Lembra que eu falei que o caminho da sabedoria não é um caminho que a gente percorre sozinho. É sempre bom a gente ter alguém ao lado, que está passando pelo que a gente está passando, que está com as mesmas dificuldades, ou que está numa fase de vida parecida, que tem interesses semelhantes. Mas também é bom ter alguém lá na frente, que já passou, que já viu, alguém para te orientar o caminho, alguém que você pode correr, chorar, perguntar, alguém que se alimenta da sabedoria de Deus. Importante isso. Não vá buscar sabedoria em outro lugar. E é importante também você ter alguém orientando atrás dessa jornada. Alguém que está começando agora, alguém que ainda tem muitas dúvidas, alguém que ainda não conheceu o Senhor, mas que você quer apresentar a palavra de Deus. Você que conhece, sabe onde achar a sabedoria. Não esconda essa informação. As pessoas procuram como loucas onde encontrar a sabedoria, e você sabe. Não esconda isso. Até porque o seu dever, a sua missão é falar para as pessoas que Cristo é a sabedoria de Deus. Que Ele quer salvar você da loucura desse mundo. Por fim, a sabedoria de Deus se expressa em frutos. Aralan falou aqui no momento dos dízimos que o livro de Tiago é basicamente um livro sobre sabedoria. É verdade. No capítulo 3 da carta de Tiago, ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Esse é o versículo 13.
que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A sabedoria se mostra com ações, não é um conhecimento teórico, uma coisa que eu sei para mim. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se você sabe só para saber, se você sabe só para você, para ser o tal, para acumular conhecimento, se não é para ajudar ninguém, esse tipo de sabedoria egoísta não é a sabedoria de Deus. Versículos 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A sabedoria que vem do alto produz frutos. Sabedoria verdadeira não é um conhecimento teórico para você guardar dentro de você. A sabedoria tem efeitos práticos. Ela transborda em ações sábias, em uma vida sábia. A sabedoria diz como você deve viver. E você não deve apenas saber como viver. Você deve viver essa vida que você sabe. De novo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque eu fui na escola bíblica, eu aprendi muito. Tem muita gente que foi na escola bíblica a vida inteira. E depois foi embora e está por aí falando, olha, eu li a Bíblia quando eu era criança e dizem que era assim, assados. Mas não vive a vida de Deus. Não tem a sabedoria de Deus. Não é o muito conhecer, o muito pesquisar, o muito investigar. Você não vai chegar lá. Não é porque eu tento muito ser um homem de bem que eu vou conseguir. Se Deus está me chamando para usar os meus talentos, para servir o reino de Deus, se eu temo ao Senhor, eu vou fazer o que Ele diz. Lembra que, quando eu falei sobre o temor do Senhor, aquele servo mau, infiel, ele tinha medo. Aqueles outros servos eram aqueles que conheciam o Senhor, o temiam, o amavam. E eles colocaram as mãos na obra e foram fazer aquilo que eles sabiam que o mestre queria deles. Ver uma vida sábia é assim. É além do básico. Eu não vou... Você me deu isso aqui, eu vou esconder e vou te devolver isso daqui e tá bom. Deus te criou para viver uma vida plena, cheia de sabedoria. Ele quer que você viva a vida que Ele criou para você. Não seja um cristão medíocre. Busque a sabedoria e viva a vida de Deus. Aquilo que Deus te deu para usar. E não tem nada mais importante do que viver a vida de Deus. Todas as outras coisas são acrescentadas. A sabedoria é algo que muita gente passa a vida toda sem ter. Muita gente que morre como um tolo. A sabedoria não é o pacote básico da existência. Ela não está dentro de você. Mas ela é essencial. É essencial que você busque a sabedoria por meio de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Te pedimos, ó Deus, que as nossas vidas sejam vidas vividas para a glória do Teu nome. Senhor, que não haja nada mais importante
do que buscar a sabedoria, do que buscar no Senhor o modo certo de viver, a vida que vale a pena ser vivida. Senhor, que nós possamos não apenas aprender o que o Senhor quer de nós, mas cumprir e praticar. Que isso se revele como obras de justiça e paz, que sinalize o teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Amém. Se você não conhecia a sabedoria de Deus, e se você quer entregar a sua vida ao Senhor, esse é um bom momento para você fazer isso. Se você já conhecia a sabedoria de Deus, mas você sente que você não estava buscando como deveria, esse é um bom momento para você começar a fazer isso. Se você tem sido um bom crente, né? Um homem de bem, tem se esforçado bastante para ser um bom cristão, pergunte a Deus: qual é a vida que eu preciso viver? O que eu estou deixando de fazer? O que o Senhor tem me chamado, que eu tenho relutado? Não cesse de buscar a sabedoria, porque esse é o caminho que não tem fim. A sabedoria de Deus é infinita e transbordante. Amém?